todo o Brasil perde quando uma parte do Brasil decide prejudicar a outra parte do Brasil. Não há possibilidade de crescimento através da disputa interna. Essa coisa de a direita tem que brigar com a esquerda porque a esquerda tem que brigar com a direita, o Petralha tem que brigar com coxinha e etc. Essa coisa de dividir a sociedade brasileira, que foi uma estratégia minuciosamente aplicada no Brasil para destruir a nossa viabilidade econômica, ela não poderia ter sido aceita pela elite brasileira, pelos tribunais superiores brasileiros e principalmente pelos políticos brasileiros que morderam essa isca e passaram todos para esse discurso divisionista, esse discurso de que o outro lado é isso, o outro lado é aquilo. Ou seja, o que nós conseguimos aprender com as eleições de 2018 é que não há batalha de classes, não há batalha de interesses, não há direita e esquerda, há Brasil. E se o Brasil não for crescer unido, a parte que tiver vencido vai ser pirraçada pela parte que perdeu e isso vai continuar indefinidamente. Ou seja, não pode ter perdedor no Brasil. É preciso que as pessoas do Brasil entendam que a política, ela faz sempre o país, ela tem que fazer sempre vencedores, sempre fazer o país vencer e crescer. O que nós tivemos em 2018 foi um desrespeito muito grande à democracia, que começou lá atrás. Quando nós tivemos o golpe contra a Dilma, nós tivemos a partir daí um momento em que tudo ficou, assim, tudo pode, né? Então, o STF, ele simplesmente passou a admitir qualquer coisa, todos os fake news foram admitidos, todo tipo de jogo sujo foi admitido, todo tipo de palhaçada foi admitida, desde que se fosse para falar mal do PT, para falar mal da Dilma, e a partir daí nós transformamos o Brasil num território de guerra. Esse território de guerra ficou inviável para a indústria, ficou inviável para o comércio, ficou inviável para o desenvolvimento econômico, e hoje nós temos essa sociedade dividida, que ainda não está entendendo o que aconteceu, e ainda temos aquela parte que pensa, fomos vitoriosos, tomamos o poder, como se fosse um jogo de futebol, o torcedor tá vendo o jogador que ganha 1 milhão lá e tá batendo palma falando, ganhamos. Não, você pode até comemorar a vitória do seu time, mas quem ganha milhões é o jogador, não é você. E nessa brincadeira, o bolsonarista pode comemorar a vitória do Bolsonaro, mas quem tá ganhando milhões é a família Bolsonaro. Quem comprou mansão de milhões é o Flávio Bolsonaro. O povo só tá afundando. E quem se considera perdedor nessa, porque não votou no Bolsonaro, se sente agora legitimado a prejudicar e brigar com quem votou no Bolsonaro, porque nós tivemos uma fraude no impeachment da Dilma, uma fraude na prisão do ex-presidente Lula, uma fraude na inabilitação do ex-presidente Lula, ou seja, fraudes atrás de fraudes fizeram esse Brasil que hoje não se sustenta por causa dessa falta de legitimidade. Uma coisa muito básica que é preciso entender hoje é que não há crescimento através da disputa. O crescimento é através da união, é através assim da ajuda das classes, né? Essa história de que é preciso entender a disputa de classes, ela é muito importante para você saber em quem você vota, para você saber quem te representa, mas no contexto do desenvolvimento, o crescimento do empresário só faz sentido se tiver dinheiro nas mãos dos consumidores, que são os trabalhadores. Então o dono do supermercado, ele não ganha dinheiro se naquela cidade aquelas pessoas não tiverem um salário bom. Então ele não vende. E se o dono do supermercado não vende, o dono da indústria não fabrica. Não há crescimento numa sociedade que não seja alicerçado na união. Uma coisa é a representação, direitos, a representação política. Outra coisa é o contexto do desenvolvimento econômico. No momento que nós deixamos esse lenga-lenga de disputa de direita e esquerda, coxinha petralha, essa palhaçada dividir o Brasil, nós entramos numa situação em que para nós não interessa mais o Brasil crescer, interessa vencer o outro lado. E por isso que eu falo, hoje a primeira coisa que precisa cair é a divisão social, a direita e esquerda, o cara que tem que brigar com o vizinho porque ele é de direita ou porque ele é de esquerda. Depois que cair essa divisão social, os próprios políticos vão ter que se adequar a isso e oferecer um futuro bom para o Brasil, e não um futuro
futuro bom para a esquerda ou um futuro bom para a direita. Então perdemos todos com essa ideia de que agora nós precisamos oferecer a melhor forma de atacar o outro lado. Enquanto estivermos mantendo esse discurso de que sou o mais eficiente para ferrar o outro, nós estamos mantendo o divisionismo, porque abandonamos aquele discurso lindo do ex-presidente Lula, que é o discurso de podemos criar empregos, né, podemos criar dignidade, podemos criar renda para os mais ricos através da dignidade dos mais pobres. Tudo isso foi abandonado porque ultimamente o que chama atenção é meter o pau no bolsominion, né? Chamar de gado, é mostrar que eles são idiotas. Esse divisionismo precisa acabar. E é por isso que o Lula, quando o Lula fala, ele não fala com a esquerda. O Lula não promete gerar empregos só para a esquerda. O Lula não promete gerar renda só para a esquerda. E ele não fala que vai restaurar o Brasil para a esquerda. O Lula vai restaurar o Brasil. Então hoje eu acho que se quisermos realmente resgatar o que tínhamos antes de Brasil, que era um Brasil integrado, a gente precisa nesse momento diminuir um pouco o ego de achar que somos os donos da retórica e que nos tornamos estrelas importantes do YouTube, ou então porque somos influencers, e começarmos a aprender com aquele que conseguiu fazer. Ou seja, o discurso que precisa tomar as redes sociais hoje não é o discurso Bolsonaro genocida, nem o discurso de bolsominion, nem o discurso de imbecil. Olha o que o Lula faz e tente fazer parecido. Tente falar como Lula, porque o Lula sabe gerar esperança, o Lula sabe induzir as pessoas a acreditarem no futuro melhor, o Lula sabe falar com o povo. Então, o Lula sabe falar com o povo sem olhar que dentro do povo tem direita e esquerda. E é por isso que eu acho o discurso do Lula muito interessante. Ele é um discurso voltado ao Brasil e ele é um discurso que já começa, de uma certa forma, falando que são todos iguais perante a lei. Por isso que o Lula ele não quer fazer acordo com classes, não quer fazer acordo com militares, não quer garantir nada. Não, todos são iguais, não tem direita, não tem esquerda, não tem coxinha, não tem petralha. É um discurso de inclusão, união e reestabelecimento do Brasil como uma unidade, e não um discurso voltado à contemplação só da esquerda ou só da direita, ou no caso da direita, o discurso não é voltado à contemplação, né? O discurso é voltado ao enfrentamento de fuder a esquerda, fuder o PT, fuder o PSOL, fuder o gay. Temos que parar com isso, de um discurso voltado a uma parte, temos que reintegrar o Brasil e temos que fazer um discurso voltado ao todo, e um discurso baseado na ideia do crescimento do todo junto. Não tem como essa coisa de crescem os empregados sem crescerem os patrões, ou crescem só os patrões matando os empregados de fome. Aprenda com Lula como falar com o todo. E parou de falar com a parte, o Brasil volta a ser uma unidade. Aí a gente consegue restabelecer.